do Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, que ele estava se referindo ao Deus dos cristãos, que esse é o Deus da consolação. É esse amor de Deus que faz com que nós possamos olhar para nós próprios e identificarmos as nossas próprias misérias. Mas como é difícil olhar para dentro de nós, precisamos ter coragem, observar aquele fogo ardente que pulsa na alma. É também por essa capacidade de auto-olhar-se e nos mergulharmos em nós próprios que alcançaremos a visão do amor de Deus e a visão da misericórdia. Porque Deus está em nós e nós somos partículas divinas. Jesus falou: eu estou no Pai e o Pai está em mim. Então, nessa fala do Cristo, nós vemos aí a intrínseca relação que existia entre o Pai e o Filho. Nós, a partir da Idade Moderna, observando a fala de Hegel, ele afirma que o único cristão que existiu verdadeiramente foi aquele que morreu na cruz. Como a nos dizer que nós ainda não conseguimos compreender realmente o sentido da mensagem do Cristo. E ele diz que a verdadeira essência do amor, ela consiste em abandonar a consciência de si mesmo, no esquecer-se do outro, o si mesmo, e todavia no reencontrar-se verdadeiramente nesse esquecimento, o homem se plenifica. Em outras palavras, ele vai dizer que o amor cristão é o amor que se doa, que esquece de si próprio e reencontra-se no outro. Há também, é claro, autores sensualistas, utilitaristas, que consideram que o amor deve ser apenas observado na ótica da satisfação sexual, do desejo da posse como tal. Mas os abnegados trabalhadores da fé, da ciência, da arte, eles viam no amor aquela força superior que os sustentara nas batalhas pela beleza, pela vida, pelo progresso, pelo engrandecimento dos homens. A doutrina espírita vem não apenas nos trazer Jesus de volta, mas ela vem resgatar a sua mensagem evangélica. Ela vem nos trazer uma compreensão maior do cristianismo. Vem nos relembrar o sentido real do amor conforme Cristo nos trouxe. E com Jesus, o amor, ele passa a ter uma abrangência ampla, infinita. E o Evangelho, ele nos diz que é necessário aprendermos a amar. Não só os amigos, mas também aqueles que se consideram ou que nós consideramos nossos inimigos. A partir do ano de 1857, que Allan Kardec nos apresenta os princípios da doutrina espírita nas obras da codificação.
E ele vai falar da imortalidade da alma. Ele vai falar da crença em Deus, de um Deus Pai, do Pai de todos, amoroso, justo, para cessar todos os conflitos e discórdias, incitando-nos ao perdão, para cessar o problema da raça, da cor, da seita, da religião. E aí então conseguiremos de fato compreendermos que na realidade nós somos irmãos. Filhos de um único e verdadeiro Pai, amoroso Pai para com todos. E é com Jesus que o amor se torna lei. A partir de então, nós vamos encontrar uma nova conceituação de amor. O amor que se dirige ao necessitado. Um amor que se dirige ao ser humano diferente. Um amor que respeita aquele que culturalmente não é respeitado. Se observarmos o trabalho do Mestre na Terra, foi no sentido de resgatar a pessoa por amor. A pessoa, segundo Jesus, tem o seu valor intrínseco, independente do gênero, da condição social, da cor, da etnia, da condição econômica e da postura religiosa. O que o Cristo faz? Ele universaliza o amor, porque na condição de filhos de Deus, nós somos merecedores da ternura desse Pai. Quando o Mestre, ele é chamado para resolver as questões delicadas, propostas pelos fariseus, pelos doutores da lei, Jesus sempre costumava utilizar, de preferência, algo diferente, para tirar a pessoa do foco. Por exemplo, ele mostrou o valor da mulher, conclamando-a para que ela possa segui-lo em todos os instantes da sua caminhada. Porque vejamos assim, o próprio Cristo convidou 12 apóstolos para divulgar a Boa Nova. Depois da desencarnação de Jesus, Madalena quis juntar-se ao grupo para fazer também essa caminhada. Pedro disse não, vai ser complicado. Só bem mais tarde que as mulheres aderiram à divulgação das verdades do Cristo. Quando se fala da multiplicação dos pães e dos peixes, por exemplo, o Novo Testamento diz assim, olha, foram alimentados 5.000 homens e sobraram tantos cestos. E aí nós perguntamos, e as mulheres, as crianças, os idosos, não se alimentaram? A grande mensagem de Jesus aos homens não é uma mensagem teórica, não é um discurso filosófico, vai muito além disso. Ultrapassa todas aquelas complicações da cultura do momento em que Jesus estava inserido. Eram muitas leis, muitas normas, tudo isso ele deixou para trás. Havia preconceito em relação à criança. Teve certos momentos que a criança era desvalorizada e ela nem era considerada gente. Por isso que Jesus diz assim, deixai vir a mim as criancinhas. É uma declaração de profundo amor aos pequeninos que Jesus faz. Declaração de amor que Jesus faz também aos excluídos, aqueles que eram considerados
pessoas indesejáveis, traidoras, impuras. E ele vai mostrar que o amor é universal, que abrange a todos como tal. Um último exemplo é a parábola do bom samaritano, onde ele escolhe aquela figura daquele que era execrado pelos judeus para dignificar. Aquela atitude de amor de que um homem tem para com o próximo, independente da etnia e da religião. No entanto, com Jesus, o amor passa a ser entendido como lei de amor. É isso que a doutrina espírita nos apresenta no Evangelho, na codificação. E a lei de amor, ela resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque ela é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Essa mensagem é ditada pelo Espírito Lázaro, e ele continua dizendo que no início o homem não tem senão instinto, mas avançado e corrompido ele tem sensações, mas instruído e purificado ele tem sentimento, e o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar da palavra, mas este solo interior, que condensa e reúne em seu foco ardente todas as aspirações, todas as revelações sobre-humanas. Então, a partir daí, começamos a entender com a doutrina espírita que o amor verdadeiro, que o amor, na verdade, ele nasce como marca registrada da criação divina. E a Joana vai dizer uma coisa muito linda, que é o hálito divino. O amor é o hálito divino. E possuímos essa marca do Criador em nós. Isso faz com que o amor ele seja o primeiro sentimento a despregar-se no campo dos instintos. Porque os animais também amam. Ele liberta a partir daí e ele chama todas as virtudes. Como que se nós fizéssemos um espaço no coração para que o ser se inundasse de amor e de luz. Para que nós possamos crescer em espírito e verdade, desenvolvendo os sentimentos, desenvolvendo a nossa moralidade, construindo valores e nos tornando uma pessoa saudável, uma pessoa feliz. Lázaro continua. Quando Jesus pronunciou a palavra amor, os povos sobressaltados, ébrios de esperança, desceram-se. Hoje, quem visita o Coliseu e que tem a mediunidade desenvolvida, pode ainda ouvir os lamentos e os gritos daqueles que se entregaram por amor. E esse amor que não foi apenas falado, é um amor vivenciado, é um amor em ação. Foi com esse amor que Jesus acolheu todos aqueles que os procuraram. Era leproso, era paralítico, era cego, era coxo, era lunático, era pobre, era rico, era gente de todo lado. Jesus é uma figura que chama, que aglutina, que atrai, que reúne todos ao seu derredor, porque na realidade o amor ele congrega. E ele toma uma atitude, Jesus,
que nós temos dificuldade. Ele toma uma atitude de não julgar, atitude de quem olha para a criatura e vê nela o futuro, vê nela a luz. Atitude de quem vê aquele ser em crescimento, em desenvolvimento moral, em desenvolvimento espiritual e que estaria equivocado. Quando alguém chegava próximo de Jesus, ele podia ter certeza que Jesus não ia perguntar nada. Não ia perguntar sobre o seu passado, não ia fazer crítica, nem cobrança. É só nós tomar o exemplo da Madalena. Quando ela foi colocada na sua frente. Vai, segue e não peques mais. E ela foi reabilitar-se com as leis divinas. Ele olha para frente e vê ali naquele homem que se apresenta estropiado, um ser sendo construído pelos eflúvios de amor. Essa é a grande característica do seu amor. O amor que não cobra, o amor que não exige, o amor que não impõe. E sim, o amor que motiva, o amor que consegue cativar. Essa a nova maneira de amar, um pouco diferente do jeito que nós amamos. Porque quando nós amamos, nós queremos exclusividade. É só meu. Ou queremos reciprocidade. Eu lhe amo, você me ama também. E aí nós entramos naquele jogo do comércio, da negociação do amor. Claro que é o estágio da nossa própria condição evolutiva que estamos vivendo na atualidade. Joana de Ângeles, ela fala muito do amor. E ela trouxe 3 tipos de amor. E vamos ver em qual desses que nós nos encaixamos. Ela vai falar do amor infantil, aquele que exige, o amor da exigência, da posse, daquele amor que não desprende do outro, do amor juvenil, aquele amor da insegurança. Será que ele me ama? Será que o meu filho está bem? Será que o meu filho me ama? E vai refletindo neste tipo de amor a imaturidade psicológica da criatura. E o terceiro é o amor adulto. É o amor que já conseguiu se emancipar da insegurança, da reciprocidade. É o amor doação. É o amor que não exige, é o amor que não cobra, é o amor que ama, que nada espera em troca. E Jesus, ele veio trazer esse amor que transforma, que cativa. E Joana vai dizer que a essência divina, o amor, ele foi introduzido no nosso espírito por herança e revela-se a princípio como posse que retém, mas depois liberta. Desejo que domina, necessidade que se impõe, a fim de agigantar-se logo depois. Em libertação do ser amado, a compreensão vai ficando ampliada e a abnegação feliz. Tudo fazendo por quem se ama, sem imediatismo, nem tormento, nem precipitação, sem esperar, consegue ceder e se propõe sempre a entender, sempre desculpar. Ela vai dizer que o amor é tudo e resume-se
em amar. Conta-nos a história que um homem chegou ao médico psiquiatra, porque ele estava numa crise existencial profunda e ele buscava a separação. Diante do médico, ele disse: não amo, doutor, não amo mais a minha esposa, quero separar. O que o senhor me diz? E o profissional da saúde olha para aquele ser, porque ele já buscava a sua espiritualidade, e diz: ame a sua esposa. Não, doutor, eu estou lhe dizendo que não amo mais a minha esposa, acabou tudo, perdeu o encantamento. O que o senhor me diz? Ame a sua esposa? Mas, doutor, eu perdi aquele elan. O médico faz uns minutos de silêncio e diz: o seu problema é que o senhor está com a cabeça em Hollywood, está querendo um amor cinematográfico, um amor da Lagoa Azul, de Romeu e Julieta, um amor romântico. E aí ele prossegue o diálogo. No entanto, o amor é sentimento. Amar é verbo, exige ação, é investimento para a existência toda. É só nós olhar para as nossas uniões. No entanto, nem tanto o mar, nem tanto a terra. É como a flor, de água a ar, luz e calor. O amor precisa para viver de emoção e de alegria. Tem que ser regado todos os dias. E Joana vai concluir dizendo que o amor só se descobre quando a gente ama. É ação, é buscar, é movimento. Ele não vem assim num pacote pronto, acabado. O amor começa no exercício de amar. Vai amando, vai amando, vai amando, ele aparece sem demorar. Sabemos da importância do amor? Como fazer em nós aquele trabalho para que atinjamos aquilo que nós chamamos de amor? E agora, diante dessas informações que obtivemos, vamos refletir sobre o nosso projeto de vida. O que nós queremos realizar nessa existência? Nós já nos amamos? Ou ainda nós somos uma ave ferida? Procuramos já compreender as atitudes dos outros? Refreamos nossos impulsos de egoísmo, de orgulho e com respeito abrirmos-nos para o amor verdadeiro. Vamos nos abrir para um amor mais cristão. Mas e aí? Como atingir esse amor superação? Claro que nós devemos iniciar pela educação moral dos nossos sentimentos, pelo autodescobrimento, pelo auto-amor. Nós precisamos ter metas bem definidas, o exercício da vontade e levar o amor como uma ação, como compreensão, como cuidado, como compaixão, e aderirmos ao programa de reforma íntima e termos como lema em nossas vidas as palavras do Mestre Jesus: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. E assim estaremos cumprindo a lei de amor, como Jesus nos orientou. Assim seja. Vamos fazer uma singela prece, elevando o nosso pensamento a Deus,
e solicitando a misericórdia divina para que nos fortaleça, para que possamos amar no verdadeiro sentido da palavra, como Jesus nos ensinou, como Jesus nos mostrou, como Jesus nos abraçou. Que os nossos pequenos pontos de luz que se chama amor, que estão nas nossas mentes e nos nossos corações, possam se espalhar pelo universo, clareando aqueles ambientes onde haja escuridão. E vamos remetermos àqueles que estão nos locais de provas e expiações, aos nossos irmãos abandonados, aqueles que têm o coração endurecidos, aqueles que estão, às vezes, chorando ao nosso lado. Que uma chuva de bênção sobre todos possam ser derramados. E a cada um de nós, sintamos-nos pelo amor de Jesus, nesse momento, profundamente abraçado. Muita luz, muita paz, assim seja.